Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Boa noite, gente. Vocês me ouvem bem? Já vi que o Rafael entrou aqui. Oi, Kézia. E aí, Rafael, tudo jóia? Boa noite, tudo bem e você? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Então Tudo tá, jóia. certinho. Então tá bom. Pelo jeito tá frio aí por onde você tá, né, Kézia? Até que não tá tanto, não. Mas tá Não? um friozinho, sim. Você tá pegando. Minas, né? É. Minas é sempre gelado. E aí, tudo certo? Você me ouve bem? Tô ouvindo bem. Perfeito Então tá aqui. bom. Tava com medo da internet aqui, mas acho que vai dar certo. Vai sim. Rafael, é só esperar mais um minutinho pro pessoal ir chegando aqui. Tá Enquanto jóia? isso, Perfeito. enquanto isso, acho que a gente pode ir se apresentando aqui, né, para quem ainda não conhece a gente. Primeiro de tudo, gostaria de te agradecer, né, por ter aceito o convite aqui, né, em meu nome, em nome do William, do Gustavo e do Ramon também. A gente ficou muito feliz quando a gente te convidou e de bate-pronto você já aceitou. Tava faltando uma live do Dr. Silas aqui com a gente também. Aham. Muito bom. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Kézia. Para mim é um motivo de felicidade aí estar batendo um papo com vocês que vêm fazendo um trabalho fantástico no campo, que eu admiro demais. Fico feliz aí de poder hoje estar conversando aí com você também, em nome aí do Gustavo, do William e do Ramon aí. Mandar um abraço a eles todos aí e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Obrigada mesmo, Rafael. E para quem ainda não te conhece, né? Mas só te apresentando aqui, você é zootecnista, né? Eu sou tecnista. Formado pela Unesp. Isso, eu sou zootecnista, formei na Unesp em Jaboticabal em 2005 e aí Aham. fiz mestrado e doutorado na Exalc, em Piracicaba, sempre trabalhando com conservação de forragens. E terminei doutorado em 2011 e desde então fui para o campo, Aham. conhecer um No pouquinho mais da mestrado, silagem. no mestrado você focou mais na parte de nutrição de ovinos, certo? Correto, isso. Trabalhei com o Aham, professor Alexandre Vaz Pires na Exalc, trabalhei com aham, silagem de cana aham, para ovelhas em lactação santenês. E aí aham, no doutorado eu fui para silagem de milho e aí fomos para o modelo animal para as vacas de leite. aham. Muito bom, Rafael. A As gente que vacas aí que passou vocês pelo. todos da Exalc conhecem. Aham. A gente teve a grande oportunidade, né, a felicidade de passar por lá também, de ser orientados do professor Núcio. É um motivo de alegria para a gente mesmo, porque o professor, ele é uma grande referência, né, na área de Sem dúvida, silagem, é uma escola mesmo, com certeza. nem fale. Rafael, então começando aqui, né, porque tem bastante coisa para a gente falar, mas o intuito aqui dessa live de hoje é justamente assim, é um bate-papo, né, e algumas pessoas ainda não têm muito certinho, né, em mente o processo, né, o que é o processo de ensilagem. Ao longo da live a gente vai estar abordando sobre isso, né, introduzindo cada uma das fases, mas eu acho que o intuito, né, o foco nosso aqui é passar por elas Uhum. e focar no que medir, né, em Ok. cada uma dessas fases. O que medir, o que avaliar, quais pontos são de maior importância, né, em cada uma dessas fases, para nos nortear quando chegar a hora da gente botar em prática, né?
E uma frase que eu gosto bastante é que aquilo que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar, né? Então, Exatamente. medir e avaliar e saber usar também, né, os dados, aquilo que a gente mede é super importante. Não só medir e não fazer nada com aquilo, né, com os números. Sem dúvida. Então, acho que dando início, né, a esse processo, né, de gerenciamento da ensilagem, nada mais importante do que a gente começar com o planejamento, né? A gente se planejar para a quantidade de forragem que a gente precisa, né, para atravessar o ano todo, né, e não faltar. A gente já tem muitas coisas externas que interferem, né, em relação ao ambiente, principalmente. Tem vivido muito isso no campo esse ano, tem sido um grande desafio. Então, a gente tem um planejamento, né, e ter essa margem de segurança, né, para quando acontecer esses desafios, a gente poder enfrentar eles. Então, começando com o planejamento forrageiro, você falar um pouquinho da importância dele, né? O que a gente precisa saber para fazer um planejamento forrageiro, né? Você Legal, puder. Kézia. Eu acho que é super importante. Eu acho que o que você comentou no início, né, a questão de medir é importante. Eu gosto de caminhar com uma frase que é contra números, não há argumentos, né? Nós precisamos ter Exatamente. números dentro do processo e com certeza, né, o planejamento do volumoso, da silagem, ele é importante, quase ninguém faz. Todo mundo assim, tá todo mundo assim, a grande maioria eu vejo as pessoas no automático, fazendo, não, eu faço o que eu sempre fiz, né? Assim, até esse tempo eu comecei a falar, parece que é herança que passa de pai para filho, né? O meu pai fazia assim, eu faço assim e ponto. E geralmente isso está atrelado à falta de gerenciamento, né? Tá atrelado à falta de números. Então, eu acho que você bem colocou aí o início, né, do processo de se fazer uma silagem, ela vai no quesito de planejar. E na hora de planejar, é claro que não é simples isso, né? Mas assim, a Não. pessoa tem que saber o número de animais que ele vai ter durante o ano, né? Como uma empresa ela faz as previsões de vendas e as previsões de gastos, uma propriedade de leite, uma propriedade de corte também precisa fazer, né? Quanto de silagem ela precisa e quanto de leite ou de carne ela vai produzir. E vai ser com base nisso que ela vai Exatamente. ter que se apoiar. Geralmente o que está acontecendo muitas das vezes é que às vezes o produtor ele tem algumas oportunidades de inserir animais ou tirar animais, isso acaba comprometendo o volumoso, que a silagem em si, falando bem em silagem, né, é um alimento instável quando ela está na presença de oxigênio. Então, assim, isso é um ponto que é importante. Então, assim, eu acho que primeiro é isso, é realmente colocar na ponta do lápis o que se vai produzir. Né? E a hora que definir isso, com base nos históricos de produção e tudo mais, eu acho que o produtor ele precisa pensar que o processo de fazer silagem é um processo de perdas. Então, o planejamento ele tem que incluir As o perdas. quesito perdas, né? E aí vem, acho que essa é um dos grandes pontos importantes, né? Quem considera perdas no processo, muitas das vezes está considerando errado, porque ele fala assim, eu vou colocar 20% de perdas. E aí, como é que é a conta que ele faz? Ele pega, eu preciso de 100 toneladas. Então, eu vou ter 20% de perdas. Então, daí ele produz 120 toneladas. Só que está errado essa conta, né? Ele tem que pegar, em vez de ele pegar 100 e multiplicar por 1,2, ele tem que pegar 100 e dividir por 100 menos 80, por 100 menos 80, né? Por 100 menos 20, porque ele vai ter que dividir 100 por 0,8. Sim. Né? Então, assim, sempre porque esse planejamento é assim, a gente está vendo uma conta para o futuro, não é no presente. Então, acho que isso é difícil falar que seria melhor que tivesse um slide mostrando, mas eu acho que esse detalhe é importante. Então, ao invés de ele colocar 1,2, ele divide por 0,8. E eu acredito que 20% é um valor que ele tem que ter em mente aí para se ele é eficiente, né, se ele é bom na produção. Eu acredito que 20% de perdas de matéria seca é um valor aí que hoje ele não destoa muito da realidade das propriedades. Rafael, e assim, é um grande desafio também. Eu tenho colocado mais em prática esse ano a questão de
de fazer um inventário, né, dentro da fazenda. Muitas propriedades que eu tenho ido nos últimos dias, com medo mesmo, né, os produtores de faltar silagem, de não conseguir atravessar e chegar à próxima safra. Então, assim, é realmente difícil. Eu falo que é uma dificuldade minha também, quanto considerar de perda, sabe? E isso a gente sabe que tem a diferença entre o produtor que faz o processo bem feito, ele tem uma perda, e tem aquele produtor que não tem um bom gerenciamento, né? Um bom manejo ali daquele painel, a taxa de retirada, né? Não toma conta do silo, né? Vamos dizer bem assim, bem claro. Que o silo a gente tem que considerar como se fosse uma pessoa. A gente já conversou bastante sobre isso, Sim. né? E assim, a gente tem que estar olhando para ele. Então, pode ter diversos eventos ali, rasgo de lona, furo, que vai estar interferindo e vai estar aumentando as minhas perdas. Então, é difícil a gente contabilizar quanto eu vou quanto eu tenho de perdas para um bom manejo e para um manejo que não é tão bom assim, né? E além das perdas que a gente tem que considerar no processo, eu acho que um ponto importante que frisar, né, a quantidade de animais e assim a classe, né, desses animais, a categoria desses animais, incluir todos eles, né, lactação, cria, recria, porque na verdade todos eles vão consumir, né? Sim. Então é ter na ponta do lápis todas essas categorias também, não só a quantidade, né? Sim, exatamente. Eu acho que tem que ter essa visão geral, né? Você tem que estar com os números na mão e realmente, né? A gente tem que considerar o silo ali, né? Eu acho que dá valor para isso, né? E dar valor é no sentido de dar valor mesmo, de saber que é importante, mas ao mesmo tempo saber o quanto que você tem investido ali, né? Eu acho que isso é uma das grandes... O produtor que começa a ter essa percepção, ele muda, né, o conceito dele de produção de silagem, né? E como você bem disse, né, nós estamos num ano difícil, né? Muitos produtores do Brasil todo, né? Não é uma região única que está sendo afetada, não. São várias regiões. E uma coisa assim que, em parte, isso é triste, mas ao mesmo tempo, isso daí está sendo uma lição para que a silagem seja mais valorizada, né? A gente nota hoje, né, assim, o milho está cada dia mais caro, né? O volume de silagem está menor, mas a gente está começando a ver que essas pessoas elas estão querendo saber conhecer mais, investir em mais tecnologia, né? E quando eu falo tecnologia, falo assim, Rafael, se eu colocar 2 tratores a mais, será que isso vai me ajudar a reduzir perdas? Então, quer dizer, o valor disso ele está sendo percebido e infelizmente isso acontece em momentos, né, em que há escassez. Talvez Dor, né? isso é um exemplo do porquê das pessoas, né, dos produtores que vivem no hemisfério norte. Eu estava até comentando que foi na live de ontem, né? Tem propriedades que tem durante 4, 6 meses 1 metro de neve, né? E aí? Né? Então, assim, ela sabe o que é escassez, ela sabe o que é limitação de comida. Então, assim, ela é preocupada, né, em produzir e Que se gerenciar aquilo. planeja, né? Então, agora chegou esse momento aqui para gente. E um ponto assim importante no que você falou, as pessoas estão buscando ser mais eficientes, né? Na dor, eles estão buscando ser mais eficientes, Exatamente. né? Sim, é bem É isso. super importante. Então, começando o ponto de partida aqui é o planejamento, né? Então, entrando para o processo, né? Após o planejamento, em relação à colheita, né? O que a gente medir, né? O que medir, avaliar e como fazer isso, né? Acho que o pontapé inicial aqui seria o ponto de colheita, certo?
Como que você tem avaliado hoje em dia, que tem feito as recomendações em relação ao ponto de colheita, né? O que a gente medir e como medir? Ok, legal. O ponto de colheita realmente é um dos pontos de partida. Eu sou 100% a favor de medir matéria seca, tá? Existem diversas formas de a gente determinar ponto de colheita, olhar grão, olhar... Mas, assim, se a gente olhar o grão, né, das lavouras que foram afetadas pela geada, o que vai acontecer? Né? E é o que está acontecendo, né? Tem gente que está ensilando água e tem gente que está ensilando milho seco, né? Simplesmente porque a coloração, né, e a característica da planta, ela tá igual para esses dois tipos diferentes. Então, Esses assim, dois extremos. então, para mim, talvez a técnica mais simples e mais fácil é medir matéria seca, né? Que também é um cálculo muito simples, né? E também é uma técnica que quase ninguém utiliza na fazenda. Às vezes a propriedade ela espera um técnico chegar para medir uma matéria seca, sendo que não tem segredo, né? Não tem segredo. Eu acho que isso precisa tem que entrar no hábito. Do mesmo jeito que eu acordo todo dia e escovo o dente, né? Eu tenho que, o dia que eu for colher minha lavoura, eu tenho que fazer matéria seca, poxa, né? Para mim era uma regra. Então, assim, características de planta, coloração, dias de que ela foi plantada, eu acho que isso pode ser válido para auxiliar no momento, para assim, para começar a auxiliar quando vai ser colhido. Mas para a gente colher, eu acho que a matéria seca é importante. Ah, Rafael, mas aí nós vamos entrar num outro problema, que isso daí também eu não posso culpar as propriedades, mas assim, tudo bem, mas a minha matéria seca de milho, para eu colher meu milho, estava 35, só que a máquina, ela chegou uma semana antes, né, e estava com 30. Né? Daí o que eu faço? Não tem o que fazer. Né? Mas assim, a gente tem que ter uma margem de segurança e aí a gente volta um pouco no planejamento. Né? Se existe escassez de máquinas para colher, por que não contratar um serviço este ano para colher o ano que vem e mesmo que isso dilua dentro do custo da produção da propriedade? Né? Será que um prestador de serviço não vai gostar de receber, sei lá, parcelado, né, para quando ele chegar ali para colher, ele já vai estar pago o serviço? Então, assim, eu acho que tem também formas de evitar, né, os maiores problemas. Mas, com certeza, nós estamos trabalhando com vegetais que estão suscetíveis a fenômenos climáticos, pessoas, mas eu acho que o gerenciamento ele vai ajudar a gente a reduzir os erros. Né? E a matéria seca vai ser uma forma, porque até a matéria seca, se a gente sabe matéria seca, vamos supor, capim, né? Eu estou colhendo um capim, mas ele está muito úmido, então assim, o teor de matéria seca que ele vai me dar pode ser a ferramenta para eu calcular o quanto que eu vou adicionar de algum ingrediente para elevar o teor de matéria seca, né? Então assim, a gente tem também como assim, dar um jogo de cintura aí para poder contornar se tiver um problema muito grande, né? Ô, Rafael, e assim, é uma medida simples, né, a matéria seca, mas muitas vezes ela é simples para a gente. Hoje mesmo eu estava num produtor e eu falei para ele, né, como fazer a matéria seca, né, fazer a medida da matéria seca no micro-ondas. E ele ficou assim, ele olhou para mim com uma cara de tipo assim, nunca ninguém me falou isso, sabe? Nunca ninguém me explicou isso. E é uma coisa simples. Acho que eu não consegui ler o pensamento, não consigo ler o pensamento dele, mas o semblante dele passou assim, é uma medida tão simples que eu consigo fazer e é tão importante, né? A gente estava conversando justamente sobre isso, sobre o ponto de colheita, e ele falou que avalia a linha do leite, né? E é papel nosso, né? Nós técnicos de levar isso, de difundir, né? Essa tecnologia, mas que é uma coisa Sim. tão simples e faz toda a diferença, né? Sim. Com certeza, Eu acredito, eu acho que não quero tomar muito tempo para a gente falar, senão assim, a gente poderia ficar hoje uma hora falando de matéria seca, né? Mas eu acho que assim, uma das coisas que é importante para o produtor é que
essas variáveis, nós vamos falar em outras aí, são importantes que ele comece a mensurar para que, por exemplo, é claro que assim, nós técnicos, a gente está indo no campo, a gente tem o objetivo de ensinar, mas a partir do momento que o produtor começar a nos falar qual que é a matéria seca, o tipo de ajuda que a gente vai dar para ele vai ser totalmente diferente, né? Porque Exatamente. aí sim nós vamos ter um dado e nós vamos ajudar ele a tomar uma decisão correta. E não, Exatamente. nesse momento, nós estamos trabalhando para falar assim, olha, vocês precisam fazer isso, né? Acreditem em nós que isso é importante, né? Mas nós vamos chegar no nível, e eu torço que isso, e eu acredito que isso é rápido, né? Isso, em uma forma de tempo rápido, a gente vai conseguir, vai chegar esse momento, né? E assim, é claro que já existe momentos aí que, mas assim, a minha matéria, eu tenho recebido muita informação, tipo assim, o meu milho vai fazer um snap lage, está com 70% de matéria seca. O que eu faço? Né? Então, assim, para algumas coisas isso já vem acontecendo, mas vai chegar no momento, eu acho que isso vai cada vez mais popularizar e vai facilitar o nosso trabalho e a gente vai conseguir ajudar muito mais. Se Deus quiser, com certeza. Rafael, então tá mais do que claro pra gente que, né, só o visual ele nos direciona, mas a medida da matéria seca acho que tá mais do que claro que a gente precisa ter ela no momento da colheita para a gente acertar, né, o nosso alvo, sem dúvida. né? Agora então partindo, né, andando um pouquinho em relação à colheita também, comentar um pouco sobre os ajustes nas colhedoras, né, nas máquinas, né, sejam elas automotrizes ou as colhedoras de arrasto, né, as ensiladeiras. O que tem sido a recomendação e o que você tem visto no campo hoje em dia, né, de ajuste mesmo básico? Distância entre rolos, né? Qual o corte, o tamanho teórico de corte que o pessoal tem colhido, né? E que tem dado certo. Legal. Acho que uma coisa importante, antes de a gente entrar nisso, tudo que a gente está falando agora, né? Isso entra no gerenciamento porque são decisões que elas têm que ser tomadas no momento que está acontecendo o processo, né? Então, assim, isso é muito dinâmico. E uma coisa que a gente tem que lembrar, a silagem ela é feita 1 ou 2 vezes no ano. Errou agora, então assim, isso vai ter reflexos por muito tempo, né? Exatamente. Então assim, mais uma vez, gerenciar, isso é importante nesse quesito silagem, né? E aí a hora que a gente vem para o processo de colheita é isso, né? Por exemplo, vamos pegar o pequeno produtor, né? O pequeno produtor que ele tem uma máquina pequena, é a máquina dele, né? O que geralmente a gente observa ele fazer? 1, 2 dias antes ele pega, ele lava a máquina, tal, ele afia as facas e ele vai colher, né? Mas assim, mas não é só isso, né? A máquina ela requer cuidados diários, né? A gente precisa ver, talvez ter uma peneira para fazer uma avaliação do tamanho médio de partícula, né? Saber como é que está a retenção ali das partículas na peneira superior. Isso também não é bicho de 7 cabeças, né? É uma coisa simples, é um método simples e na minha opinião, né, a peneira de 19 milímetros, que é a peneira mais alta, que tem o crivo maior, ela pode ser uma grande auxiliar para o processo, né? Para saber se eu preciso regular se eu preciso afiar uma faca, né? Se eu preciso ajustar uma contrafaca, que tem muita gente, assim, é muito comum. A gente vai nas propriedades e fala assim, beleza, você está afiando faca? Não, eu afio faca 2 vezes por dia. Daí você olha para a partícula e ela está horrível, né? Mas assim, mas você já ajustou a contrafaca? Não, mas a minha máquina não tem contrafaca. Mas como que não tem contrafaca? Né? Toda faca precisa de uma contrafaca para ter um corte, né? Então, quer dizer, fazer às vezes o ajuste, né? Às vezes pegar na mão do produtor, vamos abrir o manual dessa máquina e tudo mais. Então, assim, para esse tipo de silagem, a gente recomenda aí, né, um tamanho de partícula, se for uma silagem de milho, talvez 10 milímetros, né? Mas isso vai estar muito no visual, né? Por exemplo, a regulagem que da máquina ela tem uma regulagem de 10 milímetros, tem, mas provavelmente não vai ser 10 milímetros o tamanho médio de partícula, né? Quando a gente parte de uma automotriz, já muda, né?
apesar de que eu já vi automotriz colhendo silagem com partícula pior do que a maquininha de uma linha, porque ela não estava com manutenção, né? Mas assim, tendo uma manutenção adequada, a gente trabalha hoje com tamanhos aí de 13 até 22, né, para máquinas convencionais automotrizes aí. E uma das coisas que eu também, assim, eu não me apego muito no valor exato, mas assim, eu gosto muito também do momento que você está ensilando ali, do visual, né? Assim, tem palhada despontando no pool ali de alimento que está chegando, né? Porque isso vai impactar em redução de densidade, né? Vai impactar em dificuldade na compactação. Seleção depois, né? Seleção dos animais, né? Então, assim, eu acho que aí a gente tem que trabalhar com o visual, mas é claro, ainda nós precisamos ter os dados, né? Qual que é o tamanho médio de partícula? Qual que é a retenção na peneira de 19 milímetros, né? Tá tendo muita retenção, né? Então, assim, isso é importante, né? É uma coisa dinâmica. E outra, não adianta nada a gente medir, né? E também não... por exemplo, se está vendo diferença, alguma coisa tem que ser feita, né? Mas, mais uma vez, não adianta nada eu começar a falar assim, ó, o tamanho de partícula ele está ruim, né? A retenção na peneira de 19 está 35%, né? Eu preciso reduzir o tamanho da partícula, mas daí eu não tenho como reduzir, porque a minha máquina, eu não tenho um jogo de facas novo para trocar, né? Eu não regulei, eu não consigo ajustar a minha contrafaca. O prestador de serviço também está com a máquina desregulada. Então, quer dizer, mas isso daí vai de novo, né? Entrar lá no planejamento. No né? planejamento. Poxa, o fulano que colheu para mim esse ano ficou um desastre na silagem. Sim, esse cara vai ter que ser riscado da minha lista, né? Eu vou ter que procurar um cara novo, né? Então, assim, eu acho que isso é importante nesse momento. E talvez, né, mais uma variável aí é a gente começar a olhar os grãos quebrados, né? Eu acho que isso é um dos grandes trabalhos aí que vocês vêm fazendo, assim, várias lives de vocês falando, o trabalho que vocês vêm fazendo no campo. Eu acho que isso é fantástico, né? Fazendo você pode até falar melhor do que eu do trabalho que vocês vêm fazendo, mas eu acho que também a medida, né, do processamento do grão está sendo aí um grande divisor de águas, porque as pessoas estão... É uma coisa simples, mas que dá um impacto violento, tanto na qualidade de fermentação, melhoria de digestibilidade e depois lá para o animal, né? Exatamente. E assim, a gente vê um mundo de oportunidades, sabe, Rafael? Eu tive, para mim, assim, esse ano, eu tive boas oportunidades de acompanhar alguns processos, né, de ensilagem, e juntamente com o Gustavo, que é um professor para mim também, e gosto muito de acompanhar ele. A gente teve uma oportunidade, uma fazenda que a gente acompanhou esse ano, que aos nossos olhos, né, tava tudo indo muito bem. A fazenda, ela tem a automotriz, né, deles, e a gente foi acionado, né, para acompanhar o processo de colheita. Então, assim, tudo o mundo perfeito, né? A automotriz da fazenda, a gente não depende de terceiros para poder tocar o processo e a máquina precisar ir para outro lugar. A gente podia parar a hora que a gente quisesse ali para fazer os ajustes. A máquina estava toda em dia, né, com a manutenção, cracker novo, super ajustada, assim, arrochada ao máximo que a gente conseguia trabalhar. Então, assim, tudo muito perfeito. E assim, por uma escolha da fazenda, né, critério deles, eles gostavam de colher com um tamanho, né, de corte um pouco mais alto, opção deles. Então, o que a gente fez? Quando entrou na roça e começou a colher, a gente já avaliou logo o primeiro caminhão e alguns métodos, né, que a gente tem feito no campo e que tem ajudado muito, né, em relação à distribuição do tamanho de partículas, que é a Penn State, né, tanto para a gente ver a distribuição entre as peneiras, e também um ponto muito importante que eu gosto de avaliar é a uniformidade, né, na peneira de 19 milímetros.
Então, a uniformidade do tamanho de partículas ali vai fazer toda a diferença, como você já comentou, lá no silo, né? Um ponto super importante na compactação. E lá na boca do animal também, né? Para não haver seleção. Então, assim, peneira a gente usou muito para avaliar, né, a distribuição das partículas. E a avaliação dos grãos, a gente, não só no visual, né, pensando em ir além do visual e fazer só a contagem de grãos inteiros. Porque eu tenho para mim que quando a gente tem um tipo de equipamento desse, ou a gente paga para ter um tipo de máquina dessa, né, desse serviço que é caro, né? É justo, porque é uma tecnologia, mas eu acho que a gente não pode aceitar nenhum grão inteiro ali, assim, ao meu ver, sabe? E daí uma das avaliações que a gente fez para processamento de grãos foi o procedimento de flotação, né? Depois de ter avaliado o tamanho das partículas, a gente pegou uma amostra, né, secou ela no micro-ondas. Então tem um método, né, comprovado para a gente fazer isso, até aqui no perfil tem vídeo e falando sobre o processo. Basicamente a gente seca a amostra numa bacia, né, um balde com água, a gente faz a separação, né, a gente coloca a amostra seca ali em cima, agita de uma forma leve ali, né, em cima, para poder haver a separação dos grãos, né, como os grãos são mais densos, eles vão afundar, né, e a parte fibrosa ela vai boiar. A gente vem com uma peneirinha de cozinha ali, né, vai tirando para não deixar afundar a parte verde. Então a gente vai tirando e depois a gente escorre aquela água e fica o grão no fundo, né? Ali já dá para a gente fazer uma avaliação visual de como estão esses grãos inteiros. E aí o que aconteceu nesse primeiro caminhão que a gente avaliou, né, no início do processo? Eles cortaram com 26 milímetros, né, o tamanho teórico de corte ali. A gente fez a avaliação, a flotação, e viu que não tinha nenhum grão inteiro, mas além da flotação, a gente pegou aquele grão que afundou, secou ele, né, numa frigideira mesmo, um jeitão sertanejo, mas a gente fez assim, foi um jeito que a gente achou que ficou bom. Então secou ali numa frigideira, no fogo baixo mesmo, e é um processo um pouco demorado, mas que vale a pena. Então depois da gente ter secado essa amostra de grãos, a gente pegou aquela peneira de 4,75 milímetros, aquela peneira de inox, né, que é usada na avaliação do KPS, e a gente colocou a amostra ali e agitou essa peneira até que nenhum grão ele passasse mais por aquela peneira. Então a gente fez a proporção do que ficou em cima e o que passou pela peneira. E mesmo com um cenário assim perfeito, né, e nenhum grão inteiro, a gente viu que ainda tinha oportunidade de melhorar o processamento. Então, uma das tomadas de decisões que a gente teve que ter ali na hora foi reduzir um pouco o tamanho teórico de corte, né? A gente tinha número, né, para mostrar para o gerente da fazenda, né, e para o dono, e eles acataram, né, a nossa sugestão e começamos a colher com um tamanho um pouco menor, né, de 20 milímetros. E aqui, pessoal, assim, não tem um tamanho ideal, né, Rafael? Sim. Isso aí é uma questão da fazenda e, assim, de avaliação. Então, a gente reduziu o tamanho para 20 milímetros e fizemos a mesma avaliação. A gente conseguiu aumentar 10%, né, do que passou pela peneira de 4,75 milímetros os grãos. Não tinha grãos inteiros e o que já estava bom, a gente conseguiu melhorar mais ainda. Então, assim, foi um resultado bem bacana, eles ficaram muito felizes. E, assim, esse método, né, dessa avaliação, para ficar claro, né, com essa peneira, ele não é um método validado, né, mas pensando em avaliar além do grão inteiro, né, além de fazer só a contagem ali no visual, a gente tem um número a mais, né, e, assim, falta pesquisa, né, a gente precisa, acho que fica aí a ideia, né, para a gente desenvolver isso, né, um método que seja
fácil e rápido da gente poder medir na fazenda, porque a peneira de 4,75 milímetros a gente vai fazer a medida do KPS, né? Sim. Que é a medida de processamento, do quão processado, né? Quão bem processado esse grão tá. Mas é lá no laboratório, né? É com um equipamento pesado, um equipamento que a gente não consegue carregar para a fazenda, né? Sim. E quando a silagem já está pronta. Então, e é baseado assim, no valor de amido também, né? O e é KPS, baseado, exatamente, é baseado no valor de amido. Então, assim, e depois que o processo já está feito, né? Sim. Então, assim, Não, fica a oportunidade para a gente, né, desenvolver, assim, né, validar métodos para facilitar, né, na tomada de decisão ali na hora, né? Sem dúvida, eu acho que é fantástico isso aí que você falou. Com certeza, isso ajuda muito no dia a dia. Eu acho que esse método, muita gente, assim, eu vejo, tá fazendo. O único ponto que é importante, né, a gente lembrar aí para todos que esse não é KPS, né? Tem muita gente chamando isso de KPS, né? Não é. Assim, é a peneira que faz, né, o KPS, mas é como você diz, né? O KPS você faz no laboratório, né, você precisa fazer o valor, os teores de amido nas amostras. Tem a metodologia, né, validada. Mas é um processo que eu acho que, assim, que é interessante, né? Você pegar a peneira que você faz, o KPS, né, eu acho legal. Eu acho que é válido, né, e isso mostra assim, é uma forma de você falar, poxa, eu preciso melhorar essa eficiência de uso desse grão, né? Então, acho que ele é válido, sim. E assim, acho que a propriedade que a gente faz um método um pouco mais simples, né? Se não tem a peneira, faz a contagem de grãos, já ajuda muito, né? A flotação também, que é fácil de fazer, né? Então, assim, que pensando em ir um pouco mais além, né? Em uma propriedade que a gente tinha oportunidade de melhorar, foi bem, né? Um método que não é validado, né? Não é um método, mas... E é importante, né, Kézia, porque assim, vamos supor, você pega uma máquina dessa, ela vai depender muito da máquina. Nós vamos colocar uma máquina dessa, ela pode colher até 3 hectares por hora, né? 3 hectares por hora, se for uma silagem de milho, nós estamos falando aí em quase 20 mil reais por hora, tá chegando, ó, você está jogando 20 mil reais na boca de um silo, poxa. Né? Então, assim, pô, é claro que isso é importante, como que não é, né? Exatamente. E muito importante, né? Tá valendo ouro hoje em dia. Exatamente. Rafael, muito bom. Vamos avançando aqui. Então, acho que a gente já adiantou bastante aqui em relação à colheita, né? Às vezes um ponto aqui que eu acho importante também em relação à colheita também, já fugindo um pouquinho da avaliação em si na cultura, né? Como que você tem feito, às vezes, uma continha fácil em relação ao rendimento, né? O quanto o rendimento dessa máquina ali, né? Que ela está colhendo por hora. Como que a gente faz uma continha para a gente poder saber o número de caminhões que a gente vai precisar ali, entendeu? Trafegando, né? Tá, o Kézia, isso também é até uma coisa, é uma pergunta boa essa. Eu tô trabalhando numa planilha falando um pouquinho dessa questão de logística, né? Isso pode ser influenciado por diversos fatores, né? A distância vai ser um fator importante da lavoura até o silo, né? E também, né, o tamanho e o número de caminhão que você vai ter disponível, né? Então, por exemplo, assim, uma máquina ela pode colher até, sei lá, 3 hectares por hora, nós estamos falando aí em 150, né, toneladas por hora, ela colhe, sei lá, mas uma máquina, vamos supor, ela colhe 700 toneladas por dia, mas isso geralmente não vai ser o que vai chegar lá no silo, né? Então, assim, vai depender muito da condição da estrada, né? Por exemplo, você pode ter um caminhão que ande a 40 km por hora, mas se tiver uma estrada ruim, ele vai andar a 20. Então, assim, eu acho que uma das contas que eu gosto sempre de avaliar, né, é essa distância e a condição que a gente vai ter, né, da estrada, né?
Mas, assim, com um cálculo muito simplista é mais ou menos isso, né? Quantas toneladas por hora uma máquina vai colher, você sabendo, né, o tamanho do caminhão, né, e a disponibilidade de caminhões, que isso também é uma variável grande, né? Tem propriedades que pode contratar 3, 4. E eu acho que uma outra coisa, né, que dentro dessa logística também é importante, é saber a quantidade que vai chegar de forragem por hora na boca do silo, para a gente saber o peso de trator que a gente vai ter. Então, é uma junção de vários fatores, mas isso é muito importante, né? Porque assim, eu tenho uma lavoura muito distante do silo, né? E eu estou pagando hora a máquina, eu tenho pouco caminhão, eu estou gastando muito com a máquina que está colhendo. Né? Eu tenho uma roça muito perto do silo, eu estou com uma máquina muito boa, né? E eu posso ter muito caminhão, mas assim, eu recebo muita comida, muita forragem na boca do silo. E isso vai afetar em compactação. Então, olha só, né? Como é uma... E aí, isso a gente pode até assim, lembrar como se fosse uma orquestra, poxa. Né? Assim, dentro de uma orquestra, sincronizar, né? Se alguém falhar, você percebe, né? Por isso que é importante a gente estar nessa, que nem diz o professor Núcio, né? Como é que é? Como é que ele fala? Ele fala uma palavra difícil aqui, é tudo concatenado. Você não entende muitas vezes o que ele fala, mas assim, é uma coisa que se interliga com a outra, né? Que é super importante a gente saber disso. Então, assim, fazer conta, né? Fazer simulações. Poxa, essa máquina ela colhe quantos por hora? Poxa, mas assim, eu quero maximizar essa máquina. Quantos caminhões eu vou precisar? Mas, poxa, isso vai impactar. Eu vou abrir 1, 2, 3 silos, eu vou começar a encher. Então, é uma conta, mas é importante pensar nisso. Exatamente. Muito bom, Rafael. E pensando já, assim, avançando um pouco mais na próxima etapa, né, aqui do nosso roteirinho, você falou em relação a saber, né, o quanto, a capacidade desses caminhões e eu saber quanto que está chegando ali, né, por hora. Isso vai muito de encontro ao que a gente precisa de carga ali, né, para estar compactando, né, no momento ali, na fase de compactação, a gente saber o quanto está chegando de forragem por hora ali e o quanto de carga a gente precisa, né, ali em cima para compactar, vai impactar demais, né, no processo, na qualidade ali, né, fermentativa daquela silagem, ao longo de todo o processo de fermentação, né? Tem um númerozinho, né, que tá meio fixo já, né, na mente nossa. Você usa esse valor e tem dado certo? Kézia, eu gosto de trabalhar com a 40%, né, de peso de trator, né, com relação à quantidade que chega por hora. Então, assim, se chega a 10 toneladas de forragem por hora na boca do silo, a gente tem que ter 4 toneladas de trator. Eu gosto de trabalhar com essa variável. Tem algumas pessoas que trabalham com valores menores, mas assim, eu prefiro trabalhar com os 40%, porque assim, nos sistemas que eu tenho trabalhado, isso tem dado certo. Tá? Pode ter variação? Pode. Né? Tempo de compactação também é uma outra variável, que pode variar, né, que a gente também fala, né? Se você colhe 10 horas, então assim, você compacte por 10 até 12 horas. Então, assim, você dá 20% a mais de tempo de compactação. Então, assim, eu acho que isso também vai muito da tomada de decisão ali no momento local. Por isso que é importante, assim, eu sempre falo, assim, a gente precisa ter uma pessoa que seja responsável pelo silo, né? Independente do tamanho da propriedade, né? Propriedades maiores, é claro que vão ter pessoas diretamente ligadas a isso. Mas, né, por exemplo, nós estamos falando assim, eu preciso ter 40% da quantidade que chega por hora. Mas, assim, a pergunta vocês estão medindo quanto está chegando por hora, né? Como que mede? Tem alguém anotando lá?
Ah, chegou 3 caminhões agora de manhã. Qual caminhão? Ó, caminhão vermelho, azul e amarelo. Né? Quantas toneladas é? Né? Quanto tempo nós trabalhamos? Então, assim, isso é tantas toneladas por hora que está chegando. Eu acho que esse tipo de dado nós temos que começar a ter. Né? E até isso que eu sempre falo, né? Você vai lá na sala de ordenha, você olha lá, tem um caderninho da vaca de ordenha, né? A vaca que está com mastite, vaca vaca seca, vaca que vai secar, bezerra que está com diarreia. E cadê o caderno do Silo, gente? Ninguém tem esse caderno, né? Poxa, nós precisamos ter, Rafael. né? Então, assim, eu acho que isso é importante, mais do que a gente, às vezes até pontuar, poxa, Rafael, mas eu tive 30% em peso da quantidade que chegou. Eu acho que assim, vamos começar a saber o que a gente tem, né? Às vezes a gente não consegue chegar em 40, mas será que é possível a gente ter um trator a mais? Né? Então, assim, é começar a olhar localmente, né? Nós precisamos... A gente não vai ser, né? Assim, por exemplo, eu vou numa propriedade, a média de produção de leite lá é 35. Daí eu vou numa do lado, é 42, né? Mas assim, são vários fatores que estão fazendo que isso aconteça ali dentro, né? E também assim, ele está medindo isso, né? Você não chega para uma vaca e olha, não, essa vaca tem 42. Né? Então assim, eu acho que a gente tem que começar a olhar localmente e fazer os ajustes localmente, né? Exatamente. Muito bom, Rafael. E assim... já vi você falando também do ponto super importante numa fazenda. Obviamente que nem todas conseguem, né, ter uma balança, né, disponível, né? São fazendas que têm condições, né, porque não é um equipamento barato, mas a gente poder ter número, né, e estimar, né, quanto que aquele caminhão, né, ele consegue carregar. Acho que já é um bom começo, né? Para aquelas propriedades que a gente não tem balança. As que tem seria um mundo perfeito, né? Para a gente poder quantificar mesmo exato, né? Sem dúvida, Kézia. Eu acho que a balança, ela é cara, realmente, né? Hoje, talvez uma balança aí, um investimento aí nessas balanças de bitrem aí, ela deve estar por volta aí de 100, 120 mil reais. Mas, assim, eu gosto sempre de pontuar isso, né? E, assim, eu sempre gosto de fazer as minhas comparações meio nada a ver, assim, mas às vezes a pessoa entende. E eu sempre falo, né? Imagina a gente montar um açougue e não ter balança, né? Vender carne por peça. Ou a gente fica rico ou a gente quebra. Né? E provavelmente a segunda opção é a mais certa, nós vamos quebrar. Né? Porque, né? E, enfim, e aí você pega uma propriedade hoje de leite, uma propriedade de carne, as duas vendem produtos que são pesáveis. Né? Leite você pode pesar e carne você pode pesar. Não é à toa que no lugar de corte hoje a gente tem, né, a pesagem dos animais. Né? Poxa, mas... Só que o que o produtor compra também, talvez 80% seja pesável. Né? Ele compra farelo de soja, ele faz a silagem, ele compra milho, ele compra mineral, ele compra óleo diesel. E ele não pesa, ele acredita, ele confia. Poxa, exatamente. Eu acho que valeria a pena, né? Por exemplo, você pega hoje um produtor de leite, né? Um produtor de leite pequeno hoje, não sei o que ele produz por dia. Sei lá, 100 litros de leite, 200 litros. Mas assim, se ele produz 100 litros por dia, ele produz por mês 3 mil litros, né? 3 mil litros no ano já são 36 mil litros. Então, assim, hoje uma balança, assim, eu não estou falando que às vezes um produtor de 100 litros, né, ele vai ter que comprar uma balança, né? Mas assim, façam essa conta, né? Quanto que você fatura por ano? Né? E outra, as margens, vou colocar agora talvez mais para o leite, né? As margens da produção, né? Elas são baixas. O produtor às vezes ele fala, eu ganho pouco. Poxa, é mais um motivo para ele comprar uma balança. Porque se ele ganha pouco, quer dizer que ele está retendo pouco dinheiro. E o resto ele está gastando. E ele está comprando.
E ele está comprando o quê? Produtos que poderiam ser pesáveis. Né? Será que um saco de farelo de soja de 60 quilos tem 60 quilos? Né? E aí ele começa a falar assim, e para silagem, que daí é o nosso negócio, seria muito bom. Né? Porque, poxa, eu estou tendo 30% de perdas, eu estou tendo 10% de perdas. Rafael, eu tenho 25%. O que você pode me ajudar para eu reduzir? Até aonde que nós vamos, né, melhorar esse processo? Daí muda a conversa, aquilo que a gente estava conversando lá no início, né? A gente deixa de ser né, de dar uma opinião para ele fazer, né? Mas daí assim, a gente começa a ajudar ele de outras formas, né? Que seria na tomada de decisão para ele começar, se ele tem isso daqui de margem, nós vamos começar a fazer ele ter isso aqui de margem, né? Assim, para ele ganhar mais dinheiro. E seria um sonho a gente chegar numa propriedade que o produtor falaria, olha, eu tenho 15% de perdas, né? Exatamente. É um sonho, né? Não Seria é um sonho. impossível, obviamente que não. Mas, seria o mundo ideal. E aí ele vem pra gente, né? Como você falou, e me ajuda. Me ajuda as minhas perdas serem menores ainda, né? Sim. Muito bom. E pensando aqui também no processo, né, de enchimento e compactação, a gente já falou aqui, né, saber o quanto está chegando de forragem ali, para a gente poder estimar, né, saber o peso de tratores que a gente tem que colocar, de carga que tem que estar compactando ali. Frisamos o númerozinho, né, de 40% da quantidade de forragem que chega por hora ali, né, na boca do silo. O tempo de compactação ser ao longo, né, de todo o turno de colheita, né? Acho que é importante também a gente frisar esse ponto. Tem algumas propriedades que vão até um pouco mais, né? Acaba o processo de colheita e ainda continua a compactação. Não sei como que tem sido a sua recomendação, né? Mas um ponto muito importante, não só parou de chegar a forragem ali, eu vou estacionar o trator, parar para esperar chegar de novo, né? Exatamente. Tá ali o tempo inteiro em cima e compactando, né? E ainda mais quando a velocidade, né, de chegada de forragem no silo, ela tá grande, aí é que a gente tem que estar trabalhando ali em cima o tempo todo, né? Sem dúvida. Você sabe que esse tempo atrás eu estava numa propriedade, eles estavam fazendo silagem, e aí a propriedade estava com 3 tratores compactando o silo. Daí chegou a hora do café, os 3 tratores pararam. Eu falei, gente, por que parar os 3? Né? Gente, assim, o café é 20, 15 minutos, tudo bem, né? Mas assim, para 2 fica trabalhando, Reveza, depois, né? né? Então, assim, mantenha a orquestra tocando, né? Senão, assim, você desafina, né? Exatamente. Né? E aí eu acho que isso é realmente importante, né? A máquina está trabalhando, o trator está compactando. E muitas das vezes ele está entrando antes, dentro desse silo para compactar, antes mesmo da máquina começar a colher, né? E ele termina depois, né? Aí vai depender um pouco das cargas que estão chegando, da velocidade e tudo mais. Mas é importante ser um movimento contínuo, né? A importância também de espalhar esse material, né, Rafael, em camadas, né, para a gente ter uma uniformidade ali e conseguir garantir que vai conseguir expulsar todo o oxigênio, né, ao longo da compactação. Super importante também. Sem Né? dúvida, a gente tem uma... Pode falar, Kézia. Pode continuar. Não, eu acho que sim, camadas aí de 15 centímetros, 15 a 30 centímetros, né, espalhar bem. Isso é importante lembrar, né? Isso também, assim, é muito batido, né? A gente sempre fala isso. Mas por que isso é importante? É para dar aderência nas partículas, né? Eu sempre faço aqui em casa um exemplo, eu sempre lembro disso, né? A gente vive no dia a dia aqui, mas, assim, sempre relaciona as coisas com silagem. Esses dias, assim, eu tenho um pote de café, que a gente faz café aqui em casa, né? E aí eu fui encher esse pote de café. Então eu abro um pacote, eu quero colocar o pacote inteiro dentro desse vidro. Se eu pego esse pacote e viro ele inteiro, ele não cabe. Agora, se eu ponho a metade e pego uma colher, dou uma ajeitada e depois ponho ele mais um pouco, daí cabe. Olha aí, gente. Olha que explicação mais Que simples. é a analogia melhor, né?
né? Então, assim, e o que acontece? As partículas se aderem melhor. Se eu coloco ela um pouco ali, daí eu aperto, depois eu espalho de novo, né? Então, assim, isso é importante, porque essa compactação, nós temos que lembrar que nós estamos tirando ar, né? Nós estamos expulsando o oxigênio interno. E, além disso, né, nós temos que lembrar que uma silagem, né, ela tem um material ali, né, ela vai estar em contato um com o outro, só que ainda existe poros. Então, nós estamos trabalhando para reduzir os poros da silagem, porque esses poros, eles vão depois permitir que o oxigênio caminhe por ali, né? Eles vão, se eu tiver muito poro ali, né, talvez uma pá carregadeira vai ter um impacto muito negativo na saúde dessa silagem, né? Então, isso é extremamente simples, mas é muito importante estar olhando isso, né? Com certeza. Né? E todos esses pontos que a gente falou aqui, né, no enchimento e compactação, vão afetar demais, né, o processo de fermentação, né? Consequentemente, a densidade, né, desse material e o processo fermentativo como um todo. Ô Rafael, ainda nessa etapa, tem algum método que você tem utilizado, né, algum jeito, você consegue medir a densidade nessa etapa? Assim, até uma dúvida que eu tenho também, sabe? Porque eu acho que eu vi dificuldade quando fui tentar fazer essa medida, sabe? É difícil, Kézia. Não é simples e, assim, eu posso dizer que uma das coisas, assim, que eu trabalhei muito avaliando o topo de silo há muito tempo atrás. Eu fazia vários trabalhos no campo avaliando perdas no topo. E uma das coisas que eu fazia era o seguinte, era fazer o cubo, mesmo o cubo que a gente faz com uma motosserra no painel do silo, eu fazia no topo, tá? Então, assim, eu tentava ser o mais profundo possível e determinar essa densidade. Mas, assim, tem os problemas. E o topo não é a mesma densidade que é no centro. Mas, assim, uma das coisas que me surpreendeu nesses momentos que eu fiz densidade é que eu acabei encontrando no topo densidades muito maiores do que a gente imagina. Por exemplo, em silo-superfície, eu já encontrei uma densidade de 800 quilos, né, no topo. Daí eu falei, pô, Rafael, você está mentindo, né? Mentira, né, quem escuta da primeira vez. Mas, assim, isso é uma das coisas que eu tenho começado a pensar. A densidade, ela muda conforme as perdas variam, né? Porque, assim, é claro que uma densidade no topo ela vai ser melhor que no centro, né? Menor do que no centro. Mas essa densidade no topo ou essa densidade no centro, no dia que eu ensilei, ela não é a mesma no dia que eu estou abrindo esse silo, tá? Principalmente pensando assim que o silo é como se tivesse várias bolinhas de gude, né? E que cada bolinha às vezes ela pode explodir e virar gás, né? E a hora que ela vai embora, ela deixa um poro aberto, né? Então, assim, essa densidade ela tende a reduzir. E é por isso que o processo tem perdas, né? Tem perdas. Mas, assim, Kézia, voltando na sua pergunta, então, assim, esse método do cubo é para avaliar topo. E algumas vezes eu já fiz, foi o seguinte, trabalhar com uma cavadeira. E daí essa cavadeira, eu amostro ela no perfil do silo, né? Tento ir na profundidade que essa cavadeira tem. E aí, só que assim, é muito complexo, né? É difícil. E aí o que eu faço? Eu coloco um plástico por dentro dessa cavadeira e preencho de água, tá? Então, assim, eu vou saber quantos quilos eu tirei com a cavadeira e eu vou saber quantos litros eu coloquei de água ali dentro, tá? Então, assim, só que o plástico não pode estar furado, depois eu tenho que ter uma mangueira, né, para tirar isso, enfim. Mas dá para fazer, mas não é simples. Tá? Talvez o que a gente possa fazer também é tentar estratificar, por exemplo, você pode usar uma probe, como a probe aí que vocês têm hoje, né, que talvez hoje é o melhor método para a gente avaliar a densidade, né? Então, assim, com a probe que vocês trabalham, talvez a gente possa estratificar isso. Eu faço uma primeira densidade ali nos 30 centímetros,
tento cavocar um pouco ali, às vezes eu posso ter uma pá carregadeira, né? Dou uma cavocada ali, faço uma outra amostragem. Então, assim, isso pode ser uma forma aí de a gente tentar estimar. Ou, né, hoje a gente pode talvez fazer uma cubicagem geral desse silo, né? Saber qual que é o volume dele. Claro que para silo superfície isso pode ser mais difícil, mas hoje tem tecnologia com drone que dá para fazer isso. Mas eu sabendo o volume desse silo, né, e sabendo a quantidade total que eu ensilei em quilos, a gente consegue estimar. Mas assim, não é simples, né? Não é simples, exatamente. Até um ponto que você falou em relação à sonda, né, a probe, a gente tentou fazer algumas medidas, né, de densidade na ensilagem, né, ali no momento de enchimento, de compactação. Realmente não é fácil, porque se a gente tá em cima, né, do monte ali, e a gente cavucou, né, afundou um pouco mais e colocou a sonda nesse sentido, né? Tá aqui o monte e a gente colocou a sonda nesse sentido. A gente sentiu um pouco de dificuldade de afundar a sonda aqui. Acho que até muito por conta da direção das partículas, né? Do jeito que elas se ajustam ali, né? Nessa direção. Então a gente está indo contra. Quando a gente mede no painel, a gente vem assim, né, de frente. Quando a gente abre depois o silo, a gente mede assim, de frente ao painel. E a gente consegue afundar um pouco mais justamente por conta da direção da fibra, né? Que aqui a gente está indo a favor dela. Sim. E medindo lá, nessa medida que a gente fez, a gente foi contra. É mais difícil, né? A gente sentiu um pouco de dificuldade. É. Mas é isso mesmo. Assim, é uma troca de informação, porque é um ponto que é curiosidade minha também. Você sabe que até, assim, eu acho que assim, quando for tentar fazer alguma medição nesse sentido, talvez assim, precisa ter uma boca maior, mas assim, a sonda daí já não é difícil, porque você não vai ter como girar isso. E é por isso que talvez um cubo possa ser uma forma e talvez uma cavadeira, né? E aí você determinando o volume dessa forma. Eu até tenho recomendado, assim, tem algumas propriedades que gostam de fazer um mini silo lateralmente para depois mandar a silagem para análise. Mas eu acho que essa metodologia da cavadeira para você mostrar a silagem, ela é muito melhor que você fazer um mini silo do lado, porque assim, essa silagem, ela não vai ter as mesmas condições, né, do que essa silagem que realmente você vai fornecer para os animais. E com uma cavadeira você estratifica, né? Mas é claro, né? Eu sempre falo, quando você for cortar uma lona do silo propositalmente, lembre de um veterinário fazendo uma cirurgia numa vaca. Você tem que fazer asepsia. Não adianta assim, esse dia um amigo meu me mandou, você já viu amostrar silagem desse jeito? Que era com uma cavadeira. Eu falei assim, já. Só que eu não recomendo cortar uma lona do jeito que tá, com a lona toda suja. Então assim, leva sabão, leva água, seca, daí você corta, né? Para depois você fazer ali a sutura na lona, né? Senão vai ali por baixo vai dar problema. Como se no animal também. Imagina você fazendo a cirurgia no animal todo sujo ali, vai dar infecção. Na silagem também vai dar infecção. Com certeza. Muito bom, Rafael. Eu estou meio de olho aqui na hora, mas tem algumas perguntas aqui. Acho que vale a pena Vamos lá. A gente responder aqui, até para a gente avançar aqui e finalizar. Tem uma pergunta do Dimas em relação à matéria seca. Ele falou o seguinte: consegue voltar a matéria seca na Snapless com água, com eficiência como as outras silagens? Olha, isso daí é um ponto importante, porque assim, a fibra, ela não tem capacidade, talvez, de absorver essa água, como se tivesse, por exemplo, um grão moído, tá? Mas mesmo assim, eu prefiro muito mais adicionar água numa silagem que está seca, né, que eu vou ter problema de compactação, que eu vou ter uma porosidade muito mais alta, mas essa água talvez ela possa permitir aumento de aderência, né? É claro que ela pode lixiviar,
ela vai poder ir embora. Mas é uma estratégia que eu faço, porque assim, pelo menos eu estou tentando salvar alguma coisa, que eu sei que vai dar ruim. Né? Eu posso utilizar Lactobacillus bucchani, mas mesmo que eu utilize Lactobacillus bucchani e esteja muito seco, a bactéria não vai ter condição de se desenvolver. Então, assim, adicionar água para voltar à matéria seca, assim, a gente não deve recomendar, talvez, para que isso seja uma rotina. Mas nos momentos que passou do controle, eu acho que é uma tecnologia, né, que nós temos que fazer. Exatamente. E lembrando sempre no micro-organismo que a gente quer que desenvolva ali, né? Ele precisa de água, né? Exatamente. Uma quantidade mínima de água para ele poder se desenvolver, de nutriente ali, né? E de ausência de oxigênio, né? Os que a gente quer que se desenvolva. Então, assim, é pensar no ambiente favorável para eles se desenvolverem, né, Rafael? Exatamente, cara. Então, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente poder abordar. Voltamos um pouquinho no ponto. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta do Joel. Silo bag hoje não seria a melhor opção em razão de compactação? Acho que entra bem no contexto que a gente acabou de conversar aqui. Olha, o Silobag, ele é uma baita ferramenta estratégica também, né? Assim, se a gente pensar hoje, eu prefiro o silo trincheira, tá? O silo trincheira, ele consegue dar mais compactação, né? Ele tem mais densidade, a gente colocar mais comida por metro cúbico, eu consigo ter mais altura. Talvez o silobag ele venha aí para ser uma alternativa em alguns momentos, por exemplo, um grão úmido que tem um volume menor, talvez uma propriedade que possa, às vezes, tem problema, sei lá, ela tem problema de nascente de água, começa a estourar a mina, enfim, porque hoje, né, e eu acho que isso várias empresas estão trabalhando, né, o que a gente precisa no silobolsa, né, é uma máquina para retirar esse grão. Né? Ou para retirar essa silagem, né? Que isso pode ser um problema. Então, assim, eu acho que é uma tecnologia, é uma opção de silo, né? Eu não descarto ela, mas, mais uma vez, a gente tem que olhar para cada lugar de uma forma diferente. Né? O contexto, né? Rafael, então, avançando aqui no processo de vedação, né? Já que a gente começou a falar do silo bolsa, a importância da gente ter um bom filme, né? Tô guardando ali muito dinheiro, né? É ouro mesmo que a gente está armazenando, né? Não só pensando em grãos, né? Ou silagem de milho, mas é muito dinheiro que a gente está armazenando ali com qualquer outra cultura, né? E a vedação também é uma etapa muito importante, né? No processo. Eu tenho um bom filme ali, né, que já ouvi várias vezes você falando também quais características, né, que esse filme precisa ter, né, que não seja um material reciclado, né, e tenha boa barreira para oxigênio, né, proteção contra raios ultravioletas. Então, assim, essas têm sido as recomendações, né? E o que você tem visto no campo? É isso mesmo, Kézia. Eu acho que mais um ponto que é importante a gente salientar, né? E por isso que eu gosto sempre de dar o destaque lá para o S do silo, uma coisa que eu venho falando já, está meio que batido já. Mas, assim, o S do silo, né? O silo em si, é onde que a silagem fica mais tempo, né? E quem protege essa silagem, né? O que é proteger a silagem? É manter ela em anaerobiose, né? Quem faz isso é a lona. Então, assim, durante 365 dias do ano, provavelmente 250 dias, essa silagem está debaixo dessa lona, né? Então, assim, a lona não é para o momento que está terminando o silo, eu terminei de fazer a silagem, vamos vedar. Não. A lona, você tem que pensar ela como ela vai passar o resto dos dias ali protegendo a sua silagem, protegendo os seus vários R$ 1.000 que está ali debaixo. Então, assim,
olhar para essa lona de qualidade, como você bem disse, né? Tratamento ultravioleta, pelo menos 12 meses, né? As melhores lonas hoje, elas fornecem 18 ou 24 meses de tratamento ultravioleta, né? Ser uma lona de material virgem, né? Eu acho que, assim, tem muita gente que ainda está perguntando, qual que é a micragem, 200 micras, assim, gente, não precisa se preocupar muito com micragem. A melhor lona do mercado hoje, ela tem 125 micras, né? Mas, assim, o que ela fornece? Ela fornece UV de qualidade, 18 meses pelo menos, né? E ela oferece o melhor polietileno ali, né? Material virgem de alta qualidade. Pronto, né? É isso que a gente precisa. Mas, assim, só que isso geralmente não está impresso ali no rótulo. Então, assim, comecem a questionar, né? Você precisa de uma lona? Pergunta assim, quanto que tem de UV? Qual que é o polímero aí, né? Qual que é a qualidade dele? É a gente começar a exigir isso, porque lá, a pessoa que está lá no balcão da loja, ele vai ter 3, 4 opções de lona, com preços diferentes. E talvez seja sei lá, você pode fazer uma silagem que você vai usar dentro de um mês, talvez você não precisa comprar a melhor lona. Mas, mais uma vez, né? Não compre preço por preço. Eu vou ter uma silagem estocada por 8 meses. Gente, essa silagem ela vai ser vedada com a melhor lona. Né? Eu tenho o meu silo que ele vai durar 30 dias. Mas eu posso usar uma lona mais barata. Né? E, mais uma vez, aqui eu acho que deve-se ser utilizado a barreira de oxigênio. Né? Pelo menos, assim, em silos que eu vou ter, que eu vou estar armazenando comida por mais de 90 dias, né, a barreira de oxigênio ela é necessária estar ali. Né? Eu acho que é um item aí obrigatório dentro do processo de vedação. Quem quer reduzir perdas, né, quem quer reduzir perda de dinheiro, tem que fazer isso. E não é a hora também da gente economizar, né, Rafael? A gente consegue ser tão eficiente em outros processos, né? E acredito que não seja a hora mesmo da gente se privar, né? De ter um bom material ali, uma boa lona para proteger. Porque é ela que vai enfrentar, como você falou, o ano inteiro ali, né? Os desafios de clima, né? E acho que até acertando na escolha, né, da lona, do que utilizar, colocar ela da maneira correta também, né? Como diz o professor Núcio, fazer silagem é uma operação de guerra, né, dentro da fazenda. Fica todo mundo doido ali, indo de um lado para o outro, acode aqui, acode ali. Muito trabalho mesmo, porque realmente é. E muitas vezes quando chega nessa etapa, né, que é a etapa de fechar, já tá todo mundo muito cansado. Mas assim, etapa crucial ali pra gente, que a gente não pode errar também, né? É garantir que não vai ter nenhuma entrada de oxigênio. Então, assim, colocar essa lona direitinho, tampar as laterais, né? Super importante. Sim, né? Não falhar ali. Se a gente já fez um processo bem feito até ali, não pecar. Por mais que a turma já esteja cansada, né? E querendo acabar. A carne já chegou, né? Já está acendendo a churrasqueira, né? A cerveja já está gelada, né? Tá todo mundo desesperado. Verdade. Mas super importante, né? A gente fazer essa vedação ali. E um outro ponto também que eu queria ver com você, mesmo tendo um silo, né, de alvenaria ali concretado, você tem recomendado colocar a lona ali naquela parede? Sim. Tenho, Kézia. Isso é muito importante, sabe? A lona na parede, ela, independente se é de terra ou silo, ou se é concretado, ela vai ajudar basicamente em duas coisas, né? A primeira, assim, é lona na parede e deixar uma lona sobressalente para a gente fazer o envelopamento. Então, assim, eu vou abraçar a parte desse silo com essa lona. Isso vai ser muito bom para proteger essa região aqui, né? Aquele canto ali, né? Porque é muito comum, o silo ele murcha, né? E o produtor ele coloca a lona, passa por cima, no começo tá aquele abaulamento e ele murcha, e muitas das vezes ele começa a formar um canal de ar. Então esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que tanto o concreto quanto o solo tem características de dificuldade de mudanças de pH,
né? O concreto, por exemplo, ele tem um pH que ele tende a ser básico. Eu nunca medi o pH correto do concreto, mas assim, ele não é, né? Ele dificulta a queda de pH ali e ali começa a desenvolver clostridio. É por isso que mesmo num silo de terra ou num silo de concreto que não tem uma lona, você pega uma amostra da parede ali, você cheira, você vai sentir cheiro de ácido butírico. Né? Ou cheiro, não só de ácido butírico, mas de produtos da fermentação de bactérias do gênero Clostridium. Né? Então, assim, por que isso está acontecendo? Porque o pH ali não baixou. Né? E ela teve a oportunidade de se desenvolver. Né? Então, assim, e ali a gente nota que tem uma coloração diferente nas paredes. Né? É simples, é só ir lá na silagem, lá, eu não ponho lona na parede, vai lá e cheira a sua silagem, que está no cantinho ali. Depois você me conta se ela estava cheirosa, se ela estava fedida. Né? E a lona, na hora que a gente faz isso, né, a gente evita isso. Né? O polietileno ali, ele consegue criar um ambiente propício ali, a bactéria ele vai usar o ambiente que está na forragem mesmo e vai se desenvolver, e a gente consegue ter uma silagem com um odor muito semelhante a uma silagem que está no centro do silo. Certo. Muito bom, Rafael. Tem uma pergunta aqui do Cristiano Valeri. Ele falou assim: o fundo das minhas trincheiras são úmidos, né? E mesmo fazendo o trabalho de compactação antes, devido ao solo arenoso, eu utilizo uma lona no fundo e nas paredes. É correto? Cristiano, então, o problema de ser muito úmido, eu não sei se é a questão de ter alguma nascente de água. Se isso for verdade, é melhor talvez pensar em mudar o silo de lugar. Tá? Ou, né, você perder um pouco da altura do seu silo e colocar um pouco de terra, alguma coisa ali para evitar isso. Talvez fazer uma incorporação de calcário, né, para criar um ambiente ali para tentar criar tipo uma pedra ali. Né? Tem muita gente que está usando calcário incorporado no solo ou cimento para melhorar isso. Né? Agora, colocar o plástico por baixo eu já não gosto muito. Né? Porque ainda mais se ele é úmido, talvez você vai ter formação de barro, esse plástico ele rasga, esse plástico ele incorpora na terra, a chance de você rasgar ele é grande, a chance de você levar para o animal vai ser grande. Né? Então, assim, isso dificulta, ali, né, Rafael? Vai dificultar o manejo, né? E talvez assim vai deixar o ambiente ali um pouco feio. Né? Então, assim, eu tentaria entender como que a gente poderia reduzir essa umidade aí desse silo para a gente evitar o uso da lona por baixo. Muito bom, Rafael. Avançando aqui, que acho que o nosso tempo já está meio corrido, e é um ponto assim super importante, né, para a gente poder falar, né? Então fechamos o silo, né? Fechamos a etapa de vedação, fechamos o silo, vamos pro desabastecimento, né? E queria saber, assim, basicamente, também eu ouço muito você falar, né, igual você já comentou, teu caderninho do silo, né, a gente tratar ele como um indivíduo, né, como uma pessoa. Quais as medidas que você tem feito, né, temperatura, pH, densidade, né, e como você tem feito, né, como avaliar ali, né, como tratar esses números, né, pra gente poder acertar mais, né? Cada vez mais nos próximos processos. Legal. O Kézia, eu acho que assim, eu acho que o silo é importante a gente... Eu gosto de dividir o silo em 4 regiões distintas. O centro, o topo, né? A lateral e o fundo, a parte de baixo dele. Eu acho que essas regiões, elas nos dão condições de entender o que aconteceu no processo. E quando eu falo olhar para a silagem, assim, a gente tem que... Eu sempre olho com uma visão voltada para o silo, tá? Eu não estou pensando ainda no animal. Né? A gente tem que entender essa fermentação e tudo. Então, acho que essas regiões aí, a gente consegue entender. Né? Geralmente, a melhor região do silo é o centro.
É ali que tem a melhor fermentação. Então, assim, é com base nesse centro que a gente deveria se espelhar para as outras regiões, né? Talvez possa ser, não é tão fácil, mas também não é impossível eu produzir uma silagem bem semelhante nessas regiões. Não é fácil, né? Mas, assim, acho que a gente tem que lutar para que isso aconteça. E as medidas, né, que eu acho que são válidas de serem utilizadas temperatura, né? Porque a temperatura a gente consegue saber a saúde da silagem, né? As variações de temperatura, né? Saber o que o ambiente está fazendo, está nos dizendo de temperatura e o que essa silagem tem. Mas olhar nessas regiões, né? Mas eu também gosto muito de entender a temperatura da silagem, né? Como ela mesmo, né? Porque eu acho que o silo em si, ele está bem isolado do ambiente externo, né? Eu acho que a influência da temperatura ambiente ele é muito pequena quando eu pego e meço uma temperatura a 30 centímetros de profundidade. Então, assim, a temperatura é uma variável importante. A densidade, né, é uma variável importante para a gente saber como que isso está acontecendo, né? Até tem muita gente que fala assim, Rafael, mas eu vou medir a densidade e eu não vou poder fazer muita coisa. Eu acho que isso não é bem verdade. A densidade a gente consegue entender como que foi a nossa compactação. Mas, por exemplo, o manejo que às vezes eu vou ter num silo, ele altera a densidade. Né? Por exemplo, eu pego hoje um cara, um operador que trabalha com uma pá carregadeira, e ele tem zelo, a densidade do meu silo é maior do que um operador que ele não está nem aí para nada, ele está dando pancada à torta direita no silo. Então, assim, ele altera a densidade. Então, assim, eu medir a densidade ao longo do tempo, e aí eu acho que é mais uma dica importante, né? O silo, ele tem, do mesmo jeito que eu faço a produção leiteira da minha vaca, se eu meço ela uma vez por dia, uma vez por semana, eu gosto de, pelo menos no silo, a gente ter avaliações semanais, né? Então, por exemplo, a densidade pode alterar no silo. E isso pode ser um indicativo de manejo, pode ser um indicativo de eu medir a qualidade do meu operador, né? Como também o pH é uma outra variável que é simples de medir, né? A matéria seca, né? E também talvez medidas como o cheiro, né? Claro que a gente tem que tomar cuidado um pouco no cheirar silagem, tomar cuidado em lugares que tenha fungos e tudo mais, mas o cheiro da silagem ela dá muito a entender qual que foi a bactéria que sobreviveu ali dentro, né? Que teve a dominância naquela região. E é por isso que aquelas 4 regiões é importante a gente começar a entender isso. Vocês vão notar que o cheiro é diferente, né? Vocês vão notar que a matéria seca é diferente, vocês vão notar que a temperatura é diferente, que a densidade é diferente, né? E mesmo assim, né? Se a gente, depois que a gente falou aqui, fala, poxa, Rafael, eu não vou conseguir fazer nada, né, no meu manejo, mas você vai ter dados, né? Você vai coletar dados e esses dados vão ser importantes, talvez para o próximo ano, né? Com base nesses dados, né, a gente vai conseguir saber se a compactação foi adequada, né, se a altura do meu silo, se o dimensionamento do meu silo está adequado, se o avanço que eu estou tendo está sendo adequado. Então, eu acho que tudo isso ajuda muito a gente saber o que esse pós-abertura o que a gente está fazendo. Exatamente, Rafael, muito bom. E pegando um gancho, né, no desabastecimento, né, o quanto a gente deve retirar, né, por dia ali naquele painel, né. Tem um artigo aí super fresco, né, do professor Thiago Bernardes, saiu agora no mês de julho, eu acho, né, junho, julho. Foi aceito em junho, né, e saiu agora em julho. E fala bem sobre isso, né? Mudando um pouco o conceito da gente de taxa de retirada, né? Não pensando só em metros lineares, né? O avanço em metros lineares, mas levando em consideração também a densidade do silo, né? Que eu posso ter um avanço de, não sei, 2 metros por semana, por exemplo, só que em 2 silos, né, com o mesmo tamanho, mas a densidade desses 2 silos pode ser diferente. Em um desses que tem a densidade menor, eu vou estar tirando menos silagem ali, né, do que eu necessito.
né? Acho que é um ponto muito importante aí que para mudar o nosso pensamento, né? O nosso jeito de olhar nesse sentido. Sem dúvida, eu acho que esse trabalho do professor Tiago Bernardes ele foi muito interessante. É um novo conceito, né? Trabalhar com 250 quilos de matéria verde por metro quadrado, sendo retirado aí. Isso nos diz que o avanço do silo, é claro que sim, vai existir um avanço, né? Mas esse valor ele está linkado muito, né? Por exemplo, se um silo tiver uma densidade mais baixa, ele vai ter que ter um avanço maior, né? Se o silo tiver uma densidade maior, ele vai ter um avanço menor, né? Mas ele manteve essa variável aí de 250 quilos, ela constante. E eu acho que ela é interessante, porque realmente a gente olha aí, assim, está bem relacionado, né, com a questão da porosidade, né? Porque essa porosidade, ela facilita a entrada de oxigênio. Então, assim, a gente está pensando, sempre quando a gente está pensando em retirada da silagem, né, a gente está pensando em evitar deterioração aeróbia, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Tá pensando nisso. É claro que assim muita gente vai ter que rever, né, os dimensionamentos, mas eu acho que é importante fazer esse cálculo. Mas mais uma vez, né, saber se a quantidade está correta ou está errada. Uma das coisas assim, por exemplo, vamos supor que ele esteja, né, com um problema, assim, um silo pronto, talvez assim ele vai ter que diminuir o tamanho do silo, mas daí vai faltar silo para ele, né? Então assim tem que fazer também uma reflexão sobre isso, né? E mais uma vez eu acho que a gente, é claro que essa é uma variável importante para a gente seguir, que a gente tem que estar atentando para isso, mas a gente também não pode esquecer da temperatura, porque a temperatura vai ser um dos grandes, uma das grandes variáveis que vai dizer essa silagem ela está saudável ou essa silagem ela está doente, né? E no paper ele traz isso também, né, Rafael? As medidas que ele utilizou ali, né? De temperatura, de pH, de contagem de leveduras, de bolores, né? Para chegar nessa recomendação, né? E vale a pena, né? A gente ler e se informar nesse novo conceito. Mas a medida de temperatura, ela é uma medida fácil, né, da gente ter no campo e mostra bastante pra gente, né, em relação à saúde da silagem. Sim. Não sei se você quer fazer mais alguma consideração. Não, eu acho que realmente, eu acho que isso daí é uma verdade, né? E eu acho que a gente sempre tem que estar atento para esses detalhes simples, né, do processo de pós-abertura, porque hoje em dia a gente tem propriedades que às vezes não estão, eles estão tendo grandes prejuízos, né? E aí, assim, acho que aqui um ponto é importante, né? Uma silagem, por exemplo, de milho em deterioração aeróbia, eu estou tendo perda de amido, né? Micro-organismo aeróbio consegue deteriorar amido, né? Por isso que às vezes também no topo é importante, né? Assim, uma das coisas que a gente começa a questionar, assim, começa a fazer análise de amido no topo do silo. O que vai acontecer? Né? O teor de amido vai ser mais baixo no topo do silo. Daí você fala assim, mas poxa, né? Assim, é mais baixo? É mais baixo. Por quê? Porque tem deterioração. E uma das coisas que é interessante, só para quem está falando de pós-abertura e de deterioração aeróbia, teve um momento no meu trabalho a campo, isso foi logo, acho que no 2013, eu estava fazendo uma curva de NIRS para outra empresa que eu trabalhava, estava desenvolvendo uma curva, e eu comecei a coletar amostra no Brasil inteiro de silagem de milho. E aí, nas propriedades que eu comecei a coletar silagem no topo, que tinha barreira de oxigênio, em algumas a gente começou a perceber
que o teor de amido estava mais alto no topo do que no centro. Daí você fala, aí você está mentindo de novo, né? Como que vou ter amido mais alto no topo, né, do que no centro, sendo que você falou que o melhor lugar de conservação tal é o centro. Assim, por quê? É que assim, quando eu tenho um topo com barreira de oxigênio, eu não tenho deterioração aeróbia. Então, assim, eu não tenho perdas de amido ali. Mas, assim, por que ele é mais alto? Porque o topo do silo, geralmente isso é para silos grandes, tá, pessoal? Mas o topo do silo, o que acontece? Ele recebeu uma lavoura mais velha. Então, assim, provavelmente ela tem um teor de matéria seca diferente, ela pode ter acumulado mais amido, e o teor de amido ali está mais alto. Então, assim, isso quer dizer que quando eu pego uma silagem, olho que uma silagem com uma vedação normal, e que o topo dela tem amido mais baixo, eu estou falando, poxa, eu perdi muito mais amido ainda, né? Então, assim, é uma comparação simples. Então, assim, quando for analisar uma silagem, comecem assim, a valorizar também a silagem do topo. Né? Como é que está a minha silagem do topo? Né? Ela está boa? Como é que está o teor de amido? Está muito mais baixo? Matéria seca está muito mais baixa? Com certeza vai estar, se você não estiver cuidando dela, né? Exatamente. É um mundo de oportunidades para a gente poder trabalhar, né, Rafael? Nem fale, nem Para fale. a gente poder melhorar o silo em si, né? Sem dúvida, quer dizer, eu acho que isso daí, eu acho que a silagem, não é porque eu trabalho com silagem, né? Mas eu acho que ela está tendo uma, assim, as pessoas estão começando a direcionar o foco para a silagem. A gente tem muita coisa para fazer dentro da propriedade na questão, no quesito silagem, né? Com E eu certeza. gosto muito de falar uma coisa, que assim, qualquer tecnologia que eu utilize hoje dentro de uma silagem, seja colocar um trator, seja colocar um inoculante, seja colocar uma lona de barreira, ou qualquer outra tecnologia que eu venha utilizar, né? Eu não estou pensando em resultados, assim, primeiramente olhando para o animal. Tá? Eu não quero que o Exatamente. animal ganhe mais leite. Fala assim, esse dia um produtor que eu visitei, ele estava inoculando com buquene na silagem dele. Rafael, eu comprei esse inoculante aqui, Lactobacillus buccheni, você acha que vai dar meio litro a mais por leite de vaca? Eu falei assim, não vai dar nada a mais. Né? Mas assim, aonde que a gente tem que começar a pensar na questão da silagem? É que se eu tenho uma perda de 20, né? E se eu conseguir reduzir 5%, eu for para 15% de perdas, né? Vamos fazer Vai uma ser conta meio que muito mais padeira aqui. Vamos supor que eu eficiente. tenho 100 hectares, né? Sei lá, tenho 50 hectares. E eu produzo 40 toneladas por hectare. Então, quer dizer, eu produzo 2.000 toneladas. Se eu reduzir 5% nas perdas, eu estou falando que eu vou deixar de perder 100 toneladas. Né? Uma vaca de leite hoje, de 35 litros de leite, ela deve comer por volta de 12 toneladas por ano. Ou seja, eu estou quase colocando 10 vacas a mais dentro da minha propriedade. Então, assim, olhar para a silagem e né? Então, assim, eu consigo produzir mais leite, reduzindo, talvez inoculando com algum inoculante estratégico, usando uma lona estratégica, eu consigo produzir mais leite. Mas, assim, eu não vou aumentar o rendimento por animal. Né? Eu vou aumentar a eficiência da propriedade, colocando mais vaca, ou eu tendo comida por mais tempo. Né? Do sistema como um todo, né? Exatamente. Ter esse olhar amplo, né? É isso que a gente precisa. Rafael, eu tô com medo do Instagram Cortar. derrubar a gente aqui, Beleza. cortar a gente. Nossa, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Foi muito bom, assim, falo por mim mesmo, porque gosto de falar de silagem e assim, conversar, né, com quem entende, tem muita vivência nesse meio, é muito bom mesmo. Eu aprendo demais, né, com essas lives, tanto para a gente revisar os pontos aqui para conversar, quanto no bate-papo em si. Então, acredito que tenha sido muito rica a conversa aqui, né, para todo mundo que acompanhou, né, e que
que ficou aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, em meu nome, em nome dos meninos. Obrigada ao pessoal que está aqui, né, junto com a gente, prestigiando, que manda pergunta e participa. Valeu mesmo, Rafael. Eu que agradeço, Kézia. Para mim é uma felicidade estar conversando com você. A gente teve a oportunidade aí de interagir em alguns momentos aí, foi muito bom. Parabenizo aí o seu trabalho, o trabalho do Gustavo, do William. O Ramon eu não conheço ele pessoalmente, mas assim já tenho visto aí. Também É assim vi que você uma está ótima trabalhando pessoa. também, começou um novo trabalho. Novo Parabéns. desafio. Obrigada. Isso é fantástico, né? Parabéns também à empresa que te contratou, com certeza contratou uma pessoa muito competente. Obrigada, Então, assim, Rafael. e eu fico feliz, assim, feliz de a gente ter essa amizade aí com todos vocês da Track and Field. Fico feliz, assim, de ver o trabalho que vocês fazem. E estar hoje aqui foi uma oportunidade grande aí, agradecendo também a todos aí que nos assistiram aí. Muito obrigada, Rafael. Nossa, a gente que ficou muito feliz. Muito Legal. mesmo. Bom Obrigadão, demais. viu? Boa noite, Kézia. Boa Até. noite a todos Boa aí. noite. Até a próxima. Até Tchau, tchau, mais. Tchau, tchau. pessoal. Ui, tô pelejando pra fechar aqui. Obrigada, Lívia. Tô tentando encerrar aqui, pessoal, a live. Boa noite, turma. Obrigada a todo mundo que participou aqui.